Olá, olá, boa noite, pessoal. Boa noite, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre como evitar a procrastinação e alcançar as nossas metas. Primeiro, nós precisamos entender o que é procrastinação. Procrastinar é quando a gente faz aquele famoso empurrar, né, com a barriga. Deixar para amanhã. Deixar para começar segunda-feira a nossa dieta. Deixar para mais tarde, fazer alguma coisa importante. Ficar deixando sempre as coisas importantes para depois. E ficar fazendo coisas menos importantes no momento. É isso que é procrastinar. Procrastinar é quando a gente deixa as tarefas, fica adiando as tarefas importantes que nós tínhamos que fazer e nós vamos adiando sempre para depois, e deixa para amanhã, semana que vem, para o mês que vem e às vezes para o ano que vem, né? Já tem gente procrastinando tarefas importantes já para o ano que vem. Deixa que ano que vem eu dou meu jeito e faço. Não, as coisas importantes nós temos que fazer logo. Quando nós detectamos que alguma coisa é importante para nós temos que fazer aquela coisa, aquela tarefa, nós temos que fazer logo. Porque quando nós vamos deixando para depois, mais coisas vão se acumulando. E quanto mais coisas se acumulam para a gente fazer, mais a gente fica estressado, mais a gente fica nervoso, mais a gente fica frustrado, porque a gente não conseguiu dar conta das nossas coisas, das nossas tarefas. E isso causa na gente frustração, a gente causa estresse desnecessário. Quando uma coisa precisa ser feita, nós temos que entender, nós somos pessoas adultas, nós temos que entender que nós temos que fazer logo. Procrastinar só vai ficar deixando para depois e a gente só vai ficar cada vez mais estressados. Então, entender o que é procrastinação é importante para que a gente reconheça quando a gente está começando a procrastinar e a gente comece a evitar. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que estão começando na vida, tem muitas pessoas que nunca pararam para pensar nisso. E tem pessoas que não sabem o que é procrastinação. Nem todo mundo sabe tudo. A gente está aqui nessa vida num constante aprendizado. É por isso que tem que primeiro identificar o que é a procrastinação. Procrastinação é ficar enrolando, é ficar deixando para depois, é ficar deixando para amanhã as coisas. Então, quando a gente entende o que é procrastinação, a gente tem que começar a evitar. Até para evitar problemas no futuro. Porque uma coisa que a gente poderia fazer e fazer logo, não, a gente fica deixando para depois e as coisas vão se acumulando, vão se avolumando, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis e isso causa na gente problemas, causa estresse, causa aborrecimento, várias coisas vão acontecendo quando a gente começa a procrastinar. Eu vou falar aqui de 4 ferramentas que nós podemos lançar mão e que são ferramentas fáceis, que se você começar a utilizar e colocar logo em prática na sua vida, você já vai começar a ter resultados. E são coisas muito, muito, muito práticas e que é muito, muito útil, muito fácil de utilizar. E acredite, você vai ter resultados se você começar a praticar. Então vamos para o nosso passo número 1. Nosso passo número 1 é quando a gente tem alguma tarefa para fazer e a gente não gosta dessa tarefa, a gente tende a procrastinar. Exemplo, tem muitas pessoas que querem emagrecer, mas elas não querem fazer dieta. Tem muitas pessoas que querem ter a barriga tanquinho, mas elas não querem fazer abdominal. Tem muitas pessoas que querem passar no vestibular, mas elas não querem estudar. E tem muitas pessoas que querem
ficar magras, mas elas não querem fazer dieta. Então, a gente tem que... O que a gente pode fazer para evitar a procrastinação quando a gente vai fazer uma coisa que a gente não gosta? Ou que a gente não gosta, ou que a gente não tem o hábito de fazer. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? O que a gente pode fazer para melhorar essa atividade? A gente pode agregar um prazer a ela. Alguma coisa que dê prazer. Por exemplo, teve uma época que eu tinha dificuldade para ir para academia. Eu tinha muita preguiça de ir para academia. Aí eu ficava procrastinando. Amanhã eu vou. Semana que vem eu vou. Não, mas semana que vem eu vou e não vou faltar nem um dia. Aí chegava a semana que vem, eu faltava. Aí eu ficava procrastinando. Aí depois eu ficava aborrecida comigo porque eu estava sempre... não ficava com o corpo que eu queria. Então, o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a levar o fone de ouvido e comecei a escutar músicas que eu gostava. Eu já saía de casa com fone, ouvindo aquelas músicas, e aquilo ali já começava a me dar uma adrenalina, aquilo ali já começava a me dar um ânimo, e eu já ficava assim, mais animada para fazer atividade física. Então, quando a gente agrega um prazer a uma atividade, a gente consegue fazer com mais facilidade ela. A gente consegue desempenhar a atividade com mais alegria, com mais disposição. E a gente tende a procrastinar menos. Não é que a gente nunca mais vai procrastinar. A gente vai, porque nós somos seres humanos. Eu entendo. Então, de vez em quando, é normal a gente procrastinar. O que não é normal é a gente deixar a procrastinação tomar conta da vida da gente. Isso vai dificultar o nosso enriquecimento. Isso vai dificultar a nossa saúde. Vai trazer problemas de saúde pra gente. Por quê? Porque às vezes nós procrastinamos ir ao médico. A gente precisa ir ao médico. Às vezes a gente precisa ir ao dentista. Às vezes a gente precisa... fazer algum exame, a gente fica procrastinando e quando acaba indo, a situação já está mais crítica, já está mais grave. Então, a gente tem que evitar a procrastinação. E o primeiro passo é colocar alguma coisa prazerosa junto com aquela atividade que a gente quer criar o hábito. Ou então, uma atividade que a gente não gosta de fazer e a gente tem que criar aquele hábito de fazer aquela atividade. Então, a gente junta uma atividade prazerosa, que é para dar motivação para o nosso inconsciente entender que aquela atividade não é tão ruim, que é uma atividade suportável, que é uma atividade que, depois que a gente cria o hábito, a gente passa a gostar, a gente passa a sentir prazer fazendo e vai beneficiar, vai tornar a nossa atividade bem mais fácil e bem mais prazerosa. Outra coisa que a gente pode fazer é visualizar a nossa... fechar os olhos. Eu faço muito esse exercício com as minhas alunas, fechar os olhos e fazer o exercício da visualização. A gente fecha os olhos, coloca uma música agradável, uma música ambiente, ou uma música que deixa a gente relaxado. A gente começa a visualizar aquilo que nós queremos. Se você quer emagrecer para entrar naquela roupinha, naquela calça jeans que há muito tempo você não entra, você se visualiza, você vai para um ambiente tranquilo, coloca uma música relaxante e você se visualiza naquela situação. Você quer você quer emagrecer, você se visualiza, faz o exercício de visualização com você magra, com você com aquela roupa que você quer vestir. Ou se você quer engordar mais um pouquinho, quer ficar um pouquinho mais cheia, um pouquinho mais... Você quer engordar um pouco, você se visualiza mais gorda, você se visualiza
estudando para fazer aquela prova, aquele concurso, você se visualiza assumindo aquele cargo naquele concurso que você sonha, que você quer. Então você faz esse exercício de visualização, isso é prazeroso, traz um prazer e dá mais motivação para que você consiga alcançar os seus objetivos. Tem coisas que realmente são muito chatas no início, quando a gente não tem a habilidade de fazer, elas são meio chatas, a gente ainda não sabe fazer, a gente ainda não adquiriu aquela habilidade, então ela se torna uma coisa meio que a gente faz, mas a gente não consegue fazer direito. Aí a gente se visualizando, a gente fazendo exercício de visualização, a gente unindo um prazer a alguma coisa que a gente quer alcançar, fica muito mais fácil da gente se motivar e da gente continuar e não desistir. É muito melhor assim. Por exemplo, se você quer caminhar, você quer começar a criar o hábito de caminhar, convide um amigo seu. Vamos caminhar junto comigo, a gente vai conversando, vai trocando uma ideia. Quando você vê, já passou 1 hora, já passou 1h30, você fez a sua caminhada, ainda interagiu com o seu amigo, conversou com ele. Ou então você quer pedalar, convida um amigo que goste de pedalar também. Ou então você vai, não quer convidar ninguém, vai ouvindo uma palestra, vai ouvindo uma aula. Eu faço muito isso. Quando eu saio de manhã para trabalhar, eu sou servidora pública, eu faço muito eu vou daqui para o meu trabalho, muitas vezes, escutando palestra. Eu não tenho tempo para perder. Nós não temos tempo para perder. Então, eu vou escutando palestra, eu vou ouvindo alguma coisa que me agregue, eu vou ouvindo um audiobook, eu vou escutando algum curso que eu compro, algum curso que eu faço, eu vou fazendo planejamento de aulas que eu tenho que dar para as minhas alunas. Então, tudo isso eu utilizo o horário que eu estou dirigindo, que é mais ou menos uma meia hora que eu levo para chegar daqui do meu trabalho. Então, essa meia hora eu utilizo para eu aprender alguma coisa. Ou estudar um idioma, ou exercitar minha voz, ou fazer alguma coisa. Existem N coisas que nós podemos fazer e não perder o nosso tempo. Não perder o foco nas nossas metas. Se você quer enriquecer, você quer criar o hábito de fazer investimentos, de fazer economias, você se visualiza, você já é uma pessoa que você tem posses, que você tem uma roupa legal, aquela roupa que você quer, o sapato que você sonha, morando numa casa muito melhor, numa casa muito confortável, fazendo aquela viagem que você sonha em fazer com a sua família, dando uma educação melhor para os seus filhos. Então você se visualiza também fazendo essas atividades, conseguindo esses objetivos, e aí com isso você torna a sua tarefa, o seu objetivo muito mais agradável, muito mais acessível. É uma coisa que eu faço muito, é justamente fazer o exercício da visualização. E eu faço também, sempre que eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, eu vou dirigir, eu fico sozinha no carro, eu sempre coloco alguma coisa para eu estudar, para eu exercitar minha voz, eu exercito a minha voz, eu escuto muita palestra, eu escuto muitos livros, audiobook, né? Eu vou ouvindo daqui até o meu trabalho, e isso daí vai me ajudando a acelerar meu aprendizado. O meu cérebro está o tempo todo trabalhando, eu estou o tempo todo adquirindo conhecimento, aproveitando o meu tempo da melhor forma possível. E para mim, isso com o tempo foi se tornando um prazer, foi se tornando realmente uma coisa importante, que hoje eu já não consigo mais viver sem o meu estudo, sem o meu aprendizado. Eu estudo muito, eu faço muitos cursos, então
Para mim, aproveitar o meu tempo da melhor forma que eu posso é muito importante. Um segundo passo, o primeiro passo é fazer a sua atividade com alguma outra atividade que lhe seja prazerosa. Você tem uma atividade que você precisa fazer, mas você não gosta muito, então você une com outra atividade que seja realmente prazerosa para você e você vai conseguir desempenhar com mais facilidade, com mais alegria, com mais motivação, com mais empenho. O segundo passo é evitar distrações. Na verdade, é eliminar as distrações. O que é uma distração para você? Pense, o que é uma distração para você? Faça anotações. Anote num papelzinho, na sua agenda, no seu caderno. Faça anotações. O que é que lhe distrai? Conversas paralelas lhe distraem? O telefone lhe distrai? O telefone distrai, eu acho que todo mundo, né? Todo mundo se distrai ali nas redes sociais. A gente entra numa rede social para ver alguma coisa, se chegou uma mensagem no WhatsApp, alguma coisa assim, a gente acaba ficando, quando vê, já passou 2, 3 horas e a gente não fez nada, só ficou ali naquela rede social. Então, eu faço assim, eu trabalho com as redes sociais. Isso que eu estou fazendo aqui, agora, essa aula, para mim é o meu trabalho. Eu gosto, eu faço com prazer, para mim é muito bom. Mas, assim, eu coloco uma limitação. Eu não passo mais do que 2 horas nas redes sociais. A gente consegue limitar o tempo. Você coloca o tempo, tem que fazer uma configuração na rede social. Você faz essa configuração, coloca o tempo. Quando você atingir aquele tempo, ele vai lhe avisar. Você já está há tanto tempo nas redes sociais. O meu são 2 horas. Quando dá 2 horas, ele coloca. Você já está há 2 horas em tal rede social. Aí eu já sei que eu tenho que encerrar. Eu já encerro e já vou procurar outra coisa para fazer. Eu não perco o meu tempo além do necessário nas redes sociais. Até porque para mim é trabalho. Por exemplo, eu estou fazendo essa aula aqui hoje. Então, essa aula, ela vai contar como o tempo que eu tenho que passar na minha rede social. Então, eu faço essa aula, quando eu acabar de fazer essa aula, eu vou ver as minhas mensagens, eu vou responder as pessoas que mandaram mensagem para mim, e eu vou ver algum perfil que me interessa realmente, e daí já passou as 2 horas, ele vai me avisar e eu vou desligar. Então eu não posso perder tempo. Meu tempo é precioso. Eu acho que o tempo de todo mundo é precioso. É por isso que nós não devemos desperdiçar o nosso tempo. Nosso tempo é a nossa vida. Então nós temos que priorizar a nossa vida, fazer aquilo que é realmente importante para nós. E eliminar distrações, por exemplo, televisão. Vê televisão ligada, você passa na frente da televisão, você já olha, a televisão ela chama, ela tem um imã, ela já atrai a nossa atenção, né? Aí então, demora muito, você passa na frente da televisão, você para um pouquinho, aí você pensa que é um pouquinho, mas você vai olhar, já passou meia hora, você está assistindo televisão. Então a gente tem que ir eliminando essas distrações. Uma das formas de eliminar a distração é você ter o local que seja certo para você trabalhar ou para você estudar, para você fazer a sua atividade. Então você tem que ter aquele local. Então aquele local você já prepara ele, você já coloca as suas coisas lá e aí ele já vai lhe trazer aquela sensação de que quando você se aproxima daquele local, você já vai estudar, o seu cérebro já se
prepara para isso, ele já sabe que você vai estudar, o que você vai trabalhar, então ele já se concentra, você já se concentra, já é um local ali que já está preparado, já tem aquela energia, você já coloca as suas coisas, caneta, lápis, livro, caderno, tudo que você vai precisar ali naquele local. Aquele local é o seu canto, né? Onde você vai desempenhar a sua função, o seu trabalho, o seu estudo. A gente tem que ter essa organização. Por exemplo, quando eu estou na academia, eu não gosto que ninguém converse comigo, porque me distrai. Aí, quando eu me distraio, eu esqueço quantos exercícios eu ainda tenho que fazer. Eu esqueço se eu já fiz algum exercício. Então eu não gosto de conversar na academia. Geralmente quando eu vou para academia, eu coloco um fone e fico ouvindo uma palestra, ou fico ouvindo uma aula, ou eu fico ouvindo uma música. Aí eu vou também mudando. Cada dia eu faço uma coisa. Ou eu escuto música, ou no outro eu já escuto uma palestra, no outro eu já escuto um audiobook, no outro eu já escuto uma aula, e assim sucessivamente. E criar esse cantinho que a gente cria, um local assim, que a gente pede, comunica para nossa família, olha, esse cantinho aqui é meu, esse cantinho aqui é o meu estudo, é o meu cantinho da produtividade. Aí então é aqui que eu vou trabalhar, que eu vou estudar, que eu vou ter minhas coisas organizadas. Isso tudo estimula o nosso inconsciente a produzir mais hormônios, neurotransmissores que vão fortalecer as sinapses das nossas células neurais e que já vão tornar aquelas sinapses mais fortes. E toda vez quando a gente for fazer aquela atividade, o nosso cérebro já vai entender. Por quê? Porque as sinapses já estão mais fortes. Entende? Então nós precisamos ter organização, porque o nosso cérebro ele precisa de organização para que ele trabalhe consumindo menos energia. O nosso cérebro, só fazendo um parêntese aqui, ele consome mais de 20% da nossa energia. Só um órgão, que é o nosso cérebro, ele consome mais de 20% da nossa energia. É muita energia. Nós temos mais de 50 órgãos no nosso corpo. E o nosso cérebro, ele consome mais de 20% da energia do nosso corpo. Então, é muita energia que ele precisa para trabalhar. Então, quanto mais nós tivermos, nós tivermos organização, e nós tivermos as nossas atividades organizadas, o nosso cérebro vai consumir menos energia. Ele vai deixar a gente menos cansado. Ele vai deixar a gente menos estressado. É preciso que a gente entenda isso, como é que funciona o nosso cérebro. Porque é por isso que às vezes a gente acha que a gente está ali no telefone, deitado, e a gente está descansando. Não, o nosso cérebro está funcionando. Então, quando você acaba de mexer nas suas redes sociais, já passou 2, 3 horas que você está mexendo na sua rede social, você acha que você está descansando. Não está, não. Não está, não. O seu cérebro está trabalhando. E aí, quando você para de mexer na sua rede social, você está cansado. Pode prestar atenção nisso. Você está cansado. Por quê? Porque o seu cérebro está consumindo energia. E ele está consumindo energia para coisas que não são produtivas. Não vai trazer nenhum benefício para a sua vida. Não vai trazer nenhum benefício em prol de você conseguir os seus objetivos. Nós temos que ter organização, saber o que nós queremos da nossa vida, saber quais são os nossos objetivos e como nós vamos fazer para conseguir os nossos objetivos usando menos energia e sendo mais inteligentes. Tudo é uma questão de organização. Não existe uma coisa certa ou errada. O que existe é que você tem que se conhecer, se observar e saber o que é o melhor para você. Cada pessoa tem o melhor para si. Tem que saber o que é o melhor para si. Eu me dou assim como exemplo porque eu me conheço. Eu não conheço muito a dinâmica
das outras pessoas. Eu conheço a minha. Eu gosto de silêncio, eu gosto de locais tranquilos, o barulho me incomoda. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar sozinha um determinado horário do dia. Eu sou mais produtiva pela parte da manhã. Pela parte da tarde eu não sou tão produtiva, eu já melhoro a minha produtividade pela parte da noite. Então eu sou produtiva de manhã e à noite. Pela parte da tarde eu não sou muito produtiva. Então esses conhecimentos assim da nossa personalidade, do nosso jeito, é muito importante a gente conhecer, que é pra gente colocar tudo isso a nosso favor. Usar todas as nossas qualidades, a nossa personalidade, o nosso temperamento, usar tudo em nosso benefício. Então, quando a gente se conhece, as coisas ficam muito mais fáceis. Eu sei que não é fácil a gente criar um hábito, mas a gente tem que saber que com os hábitos, o nosso cérebro consome menos energia e fortalece as sinapses entre os nossos neurônios. Os nossos neurônios ficam mais ligadinhos assim. A sinapse, ela é uma ligação de um neurônio ao outro. Então, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós trabalhamos, quanto mais nós nos desenvolvemos, nós melhoramos e fortalecemos o nosso cérebro. Isso evita aquelas doenças degenerativas, Alzheimer, várias outras doenças degenerativas, elas são evitadas com a utilização inteligente do nosso cérebro. Entende? Então é por isso que nós precisamos ter esse conhecimento. Se você quer prosperar, se você quer ter saúde, se você quer ter harmonia na sua vida, você tem que entender que você precisa ter organização, usar de uma forma inteligente as suas energias e melhorar o seu cérebro. Tudo é uma questão de treino. A gente não nasce sabendo nada. A gente vai com a nossa vida aprendendo e se refinando, aprimorando, melhorando. Tem gente que diz assim: ah, Rose, mas tu é a única pessoa da família que tem um cabelo bacana, que tem um cabelo bom. Tava caindo aqui a internet. Que nasceu com cabelo bom. Não. Eu faço hidratação no meu cabelo, eu cuido do meu cabelo, assim como eu cuido do meu cérebro. Então, para o meu cérebro melhorar a performance, ficar mais rápido nas respostas, ficar mais inteligente, mais dinâmico, eu preciso estar estimulando o meu cérebro, estimulando com coisas boas, com coisas importantes, que vão me favorecer. A mesma coisa eu faço com todo o resto do meu corpo. Eu faço coisas que vão me agregar valor e não desperdiçar. Então é muito fácil, às vezes, a gente olhar para a vida de uma pessoa e ver que tem uma pessoa que está progredindo, está melhorando, está progredindo, tudo está acontecendo de bom na vida dela. E aí, às vezes, a gente fica pensando assim: poxa, mas fulano, ele tem muita sorte, tudo dá certo para ele. Gente, não é sorte, é trabalho, é dedicação. Não é sorte não, viu? É muito trabalho, muita dedicação na vida das pessoas. A pessoa não passa no vestibular por sorte. Eu fiz o vestibular, passei numa universidade federal entre os primeiros lugares, não foi sorte, foi muito estudo. Foi muito estudo. Para as pessoas que não se esforçam, tudo é sorte. Tudo é sorte. Para o preguiçoso, tudo se resume à sorte. Ah, porque o fulano nasceu numa família boa, numa família que dá apoio, que dá incentivo. Eu não nasci numa família que me dava apoio, me dava incentivo, eu nasci numa família pobre.
Eu também nasci numa família pobre, eu também nasci numa família que não me dava incentivo, que não me dava apoio. Por quê? Porque eles estavam fazendo o melhor, considerando o que eles tinham ali naquele momento. Mas eles procuraram fazer o melhor. Todo mundo é assim, todo mundo procura fazer o melhor. Todo mundo. Só que às vezes as pessoas não conseguem, porque ainda não é o tempo delas. Mas nós que já estamos aqui mais esclarecidos, que você caiu aqui nesse vídeo, não foi por acaso? Você chegou até aqui porque alguma coisa lhe chamou a atenção? Nada acontece por acaso? Se você chegou até aqui é porque você está querendo melhorar, você está querendo progredir, você está querendo evoluir, você está querendo enriquecer de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Quando a gente fala de enriquecer, a maioria das pessoas já pensa em dinheiro. Enriquecer não se trata só de dinheiro. Enriquecer se trata de melhorar a sua vida como um todo. Se tornar uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa mais agradável, se tornar uma pessoa mais produtiva, se tornar uma pessoa mais dinâmica, mais alegre, uma pessoa que todo mundo gosta de ter por perto. Vamos falar agora do terceiro passo. Nós já falamos do primeiro, do segundo, agora vamos falar do terceiro passo. Gente, é muito importante nós nos juntarmos com pessoas que têm os mesmos objetivos que nós. Lembre o exemplo de Jesus. Jesus andava sempre com os discípulos dele. Todos eles tinham os mesmos objetivos, que era propagar o amor, a paz e a palavra de Jesus. Eles tinham os mesmos objetivos, então eles andavam juntos. As aves iguais, elas voam juntas. Perceba que para você melhorar na sua vida, para você evoluir, nós vivemos numa sociedade, então nós precisamos nos unir, nos aproximar de pessoas que tenham os mesmos objetivos que nós. Porque vai facilitar a nossa vida. Vai ser mais fácil para a gente conseguir os nossos objetivos. Porque você andando com pessoas que têm os mesmos objetivos que você, vocês vão se motivar. Se você quer passar no vestibular, ande junto com pessoas que querem também passar, também têm o objetivo de passar no vestibular. Que vocês vão trocando informações, vão trocando experiência, vão trocando conhecimento. E tudo isso é muito importante, todo mundo se ajuda, todo mundo cresce junto. Quando uma pessoa cresce, todas as outras crescem, que estão por perto, crescem também. Compartilhar as metas, trocar ideias, trocar experiência, tudo isso faz a gente evoluir, faz a gente crescer. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que estar perto de pessoas que têm também os mesmos objetivos que a gente. Não adianta, se eu quero passar num concurso, eu preciso me matricular num curso preparatório para concurso público. E quem se matricula num curso preparatório para concurso público são pessoas que querem passar em concurso. Então ali é uma comunidade, é uma união de pessoas que têm os mesmos objetivos. E ali todo mundo começa a conversar, começa a se conhecer, começa a trocar experiências, começa a trocar nome de livros, nome de autores. E aí a gente agrega valor, fica mais rápido, fica mais fácil a nossa caminhada. É melhor do que caminhar sozinho. Muitas vezes, caminhar em grupo é muito melhor do que caminhar sozinho. Porque torna o caminho mais fácil, mais rápido. Os resultados que a gente vai conseguindo vai animando. A gente vai vendo também que os nossos colegas
estão conseguindo o resultado, aquilo também anima a gente. Ah, como foi que tu fizeste? Ah, tu fizeste isso? O que foi que tu estudou? O que foi que tu fizeste para te conseguir o objetivo que tu conseguiste? É assim, é conversando, é trocando ideias, é um animando o outro, um ajudando o outro. Era por isso que Jesus tinha os discípulos dele, porque eles trocavam ideias e um incentivava o outro a continuar no caminho do bem, a continuar no caminho correto. Às vezes é muito fácil a gente desviar do nosso caminho, a gente desviar dos nossos sonhos, é muito fácil. Então é por isso que a gente tem que estar conectados, unidos, com pessoas que também tenham o mesmo objetivo, que elas vão nos incentivando. Quando elas percebem que a gente está querendo se desguiar um pouco do caminho, elas vão lá e dizem, epa, olha, tu não foste ontem para a aula? Olha, tu não foste ontem, o professor falou isso, falou aquilo. É muito bom porque agrega conhecimento, agrega valor, agrega experiência e a chance da gente desistir é muito menor. Quando a gente está sozinho, parece que fica tudo muito mais pesado, fica tudo muito mais difícil. Sozinho fica mais difícil e a gente tem a tendência das primeiras dificuldades, a gente desiste. E quando a gente está junto com outras pessoas, aquela vontade de desistir, ela é menor. A gente suporta mais, porque a gente está vendo que ali também tem pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que nós estamos passando, que estão com os mesmos medos, que estão com os mesmos receios, que estão com as mesmas dúvidas, e aí a gente vai crescendo. É assim que a gente cresce como pessoa, como ser humano. Nós não nascemos para viver sozinhos, nós nascemos para viver uma vida plena, junto com as outras pessoas. Eu gosto de ficar certos momentos, eu gosto de ficar só. Eu carrego as minhas energias melhor quando eu estou sozinha. Mas eu gosto também de interagir com outras pessoas. Isso é muito importante. Eu pego muito conhecimento, eu agrego muito conhecimento quando eu estou junto com outras pessoas. Às vezes, a pessoa ela tem uma experiência de vida. Às vezes, ela não tem uma formação acadêmica, mas ela tem uma experiência de vida. Que ela traz, ela incentiva, ela te ensina, sabe? Então, é muito importante a gente estar junto de pessoas que tenham objetivos parecidos com os nossos e queiram evoluir, queiram melhorar e queiram alcançar os seus objetivos. E o quarto passo, ele não é menos importante, não. Ele é importante também. Eu poderia colocar 200 passos aqui. Mas com esses 4, se você começar a colocar esses 4 passos em prática, você já vai começar a ver resultados. Preste atenção nisso. Era o que eu estava falando logo no início. Tenha uma agenda. Crie o hábito de ter uma agenda. Pegar uma agenda, acho que eu tenho a minha aqui. Pegar uma agenda e você vai anotando aqui as coisas mais importantes, as ideias, os insights que você vai tendo no meio no dia a dia. É muito importante a gente ter uma agenda, a gente organizar a nossa semana. Quando a gente começa a organizar, a gente organiza a nossa semana. Geralmente eu tiro o dia de domingo. Domingo à noite eu organizo a minha semana todinha. O que é que eu vou fazer de manhã, o que é que eu vou fazer de tarde, o que é que eu vou fazer de noite. Já está tudo organizado, tudo programado. Fica muito mais fácil porque libera a nossa mente para a gente também passar a observar outras coisas. Porque, por exemplo, se a minha semana está organizada, eu já sei o que é que eu vou fazer amanhã. Amanhã eu já sei o que é que eu vou fazer. Então, eu já vou dormir tranquila. Eu não vou dormir preocupada. Ai, meu Deus, o que é que eu tenho mesmo que fazer amanhã? Ai, amanhã eu tenho que
eu tenho que pagar uma conta, amanhã eu tenho que não sei o que, eu tenho que não sei o que. Tire um dia, programe as suas contas, as contas que você tem que pagar, procure colocar todas próximas do mesmo dia de pagamento, para você tirar um dia no mês ou 2 dias, para você fazer todos os seus pagamentos, deixar tudo agendado. Hoje em dia é tão fácil fazer isso no aplicativo, né, do banco. A gente já vai agendando tudinho, já vai deixando tudo agendado, já vai marcando tudo que você já pagou, para evitar pagar com atraso, para evitar desperdiçar dinheiro com juro, com multa. Então a gente já vai organizando, vai agendando e vai, assim a gente deixa de ter preocupações desnecessárias. A não ser quando acontece o imprevisto. Imprevisto é uma coisa muito difícil de acontecer. É muito difícil. Quando a gente tem uma vida organizada, é difícil de acontecer imprevisto. E a gente já, mesmo que aconteça o imprevisto, a gente já vai estar preparado para saber como lidar com aquele imprevisto. Por exemplo, quando eu marco os meus horários na minha agenda, eu sempre coloco uma folga. Por exemplo, eu tenho um compromisso às 15 horas, eu já me programo para às 14 horas eu já estar livre para eu poder me deslocar, se eu precisar me deslocar, se eu precisar fazer alguma outra atividade. Se, por um exemplo, eu encontrar um engarrafamento, eu já vou ter um tempo ali a mais, que eu não vou ficar preocupada. Por exemplo, eu trabalho de manhã, sou servidora pública, eu saio de casa geralmente 10 para as 7 da manhã, mas o meu horário no meu trabalho é 8 horas. Mas eu sempre saio com uma antecedência. Eu levo meia hora para chegar até no meu trabalho. Eu saio com meia hora antes. Eu faço o meu banco de horas, eu consigo fazer o meu banco de horas e evito chegar atrasada no meu trabalho. Isso é uma coisa que eu não tolero, atrasos. Nós temos que programar a nossa vida para não haver atrasos, porque demonstra profissionalismo, demonstra responsabilidade, demonstra comprometimento, demonstra confiança. As pessoas vão saber que elas podem contar com você naquele horário. E tudo isso para um profissional é muito importante. Eu acredito que todas as pessoas que são adultas, elas entendem da importância de ter uma vida organizada. No início é difícil, mas depois que a gente adquire o hábito, se torna uma coisa assim até necessária. É tipo tomar banho, é tipo escovar o dente, é tipo pentear o cabelo, sabe? Se torna uma coisa automática. Então, quando a gente se programa para a gente organizar a nossa semana, no início é mais difícil. Mas com o tempo a gente vai melhorando, vai aprimorando, as coisas vão ficando mais fáceis e a gente vai dominando os nossos horários, a gente vai dominando a organização da nossa vida com maestria, com inteligência. E assim a gente consegue fazer tudo que a gente tem que fazer sem atrasos, sem estresses, sem aborrecimentos, sem deixar as outras pessoas esperando, sem acontecer nenhuma situação que deixa a gente constrangidos.
sem necessidade nenhuma. Então é por isso que nós temos que sermos profissionais e termos uma vida bem organizada. Com os nossos horários se demonstra, comunica para o nosso inconsciente que a nossa vida é uma coisa importante e comunica também para as outras pessoas que nós somos pessoas responsáveis, que nós respeitamos horários, que elas podem contar com a gente, que elas ficam seguras de trabalhar com a gente, porque elas sabem que elas sempre vão contar com a gente naquele dia, naquele horário. Isso nos torna pessoas mais fáceis de conviver. É horrível as pessoas que o tempo todo se atrasam. Se você sabe que você vai encontrar um engarrafamento, eu não encontro engarrafamento da minha casa para o meu trabalho, eu não encontro, mas mesmo assim eu saio cedo. Por quê? Porque pode furar um pneu do carro, como já aconteceu de dar um problema na bateria do carro e eu nem consegui ligar o carro, ter que chamar seguro. Então acontecem imprevistos, mas a gente consegue contornar sem grandes estresses. Por quê? Porque a gente tem uma organização. A gente sabe que aquilo pode acontecer. Se eu tenho um carro, eu sei que eu posso bater meu carro. Eu sei que eu posso... pode furar o pneu. Eu sei que de repente pode acontecer alguma coisa. E eu tenho que ter um horário a mais para que eu não vá me atrasar nos meus compromissos. Sejam eles que compromissos forem. Assim a gente vai evitar problemas pra gente, a gente vai evitar aborrecimentos desnecessários, estresses desnecessários e vai ter uma vida muito mais tranquila, muito mais organizada, muito mais rica, muito mais uma vida muito melhor, muito confortável pra gente e para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, gente, evitar a procrastinação não é que a gente vai acabar com ela. Não, é difícil acabar com a procrastinação. Nós somos seres humanos. Eu sei que é praticamente impossível, mas usando esses 4 passos que eu ensinei aqui, você está muito mais preparado para evitar a procrastinação e conseguir resultados muito mais rápidos, conseguir os seus objetivos muito mais rapidamente e aproveitar muito mais a sua vida. É isso que eu quero. Eu quero muita felicidade, muita riqueza, muita paz, muita harmonia, muita saúde na sua vida. Então fiquem com Deus. Se você tem alguma dúvida, coloque para mim, mande para mim a sua dúvida, que a sua dúvida pode ser a dúvida também de outras pessoas e eu vou responder, com certeza. Então, se você assistiu esse vídeo, coloque a sua dúvida, coloque o seu comentário. Eu agradeço muito a sua atenção e que Deus nos abençoe. Um grande beijo, 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 beijo. E fiquem com Deus.